galera! Estamos aqui diretamente da ProWiki, o evento de comunicação e educação da Universidade Anhembi Morumbi, onde nós vamos conversar com o Ian Black, da New Vegas, o Pedro Bali, da JWT e o Caio Batista, da Mutato. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, para começar, eu queria perguntar como foi que vocês se interessaram pela área de publicidade? Como foi que vocês chegaram? Porque eu sei que o Pedro tem uma formação em letras, né? E, se eu não me engano, foi o Caio que atuou no setor de marketing da Saraiva. E o Ian tem a sua própria empresa. Então, como foi que surgiu essa oportunidade na vida de vocês? Era algo que vocês sempre queriam, a publicidade? Bom, eu comecei a me interessar por publicidade, eu tinha 8 anos mais ou menos, na época que ainda existia outdoor em São Paulo. Eu achava muito louco porque era uma frase impactante e a imagem que traduzia o bastante outdoor. atenção, né? Sim. E o meu caminho todo, né, eu fazia um caminho que vinha do extremo da Zona Leste à Zona Sul, né, no bairro dos Jardins. Então eu passava por várias coisas e fui me impactando por isso, crescendo um pouco mais, meu irmão me contou que isso era publicidade, não sei o que e tal. E eu fiquei interessado, falei, pô, estudam isso, né, isso é alguma coisa para ser estudada. E aí, né, quando você é de humanas não dá para fugir muito, matemática não vai, física não vai. E aí chega na hora de fazer teste vocacional e tudo mais, dava sempre publicidade. E já era o que eu gostava já de coração. Então, quando deu exatamente isso, foi só seguir o caminho e, por sorte, deu certo. E é bom, né, quando a gente descobre cedo, assim. Sim, foi engraçado que, em paralelo, minha melhor amiga descobriu que ia fazer medicina. E eu descobri que ia fazer publicidade. Nossa. E hoje ela é médica e eu publicitário. Que legal. Eu, na verdade, estou me interessando por publicidade agora. Né? Agora que eu estou trabalhando com isso. Eu, na vida inteira, eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Sempre, inclusive, já discuti com pessoas para que não fizessem, para que não trabalhassem nessa área, mas depois eu comecei a perceber que era uma área interessante. Eu estava num momento da vida em que eu queria muito trabalhar com criatividade, para desenvolver isso comigo, para ter uma rotina criativa para os meus projetos pessoais. E a oportunidade que eu tive de trabalhar na JWT veio como um presente bem exatamente nesse momento. E está servindo muito para isso, também está servindo para repensar e rever a publicidade, não como eu via antes, mas como hoje eu vejo uma ferramenta além dos propósitos que ela quer seguir, é uma ferramenta de transformação, de impacto nas pessoas que eu não vi antes. Então, estou me interessando bastante, mas é muito recente na minha vida. Assim. Eu, principalmente depois do surgimento da internet, comecei a utilizar, sei lá, em 98, eu comecei a ter muito contato com as tecnologias de autopublicação, blog, consequentemente redes sociais, por conta do Orkut. Isso me colocou sempre num ambiente de muita criatividade, com muitas pessoas que escreviam. E houve uma época, principalmente finalzinho ali, 2006, 2007, em que agências de publicidade começaram a buscar pessoas que estavam no mundo dos blogs ou nas redes sociais para participar das suas estruturas. E eu vi nisso a possibilidade de sair de uma área que eu trabalhava muito com tecnologia, eu odiava demais tudo aquilo e as pessoas, e eu chegava à publicidade como um lugar em que as pessoas eram legais, trabalhavam com coisas legais, com criatividade. Quando eu vi um primeiro amigo meu indo, eu fiquei insistindo muito para que ele me chamasse. Alguns meses depois ele me chamou e eu tive essa oportunidade, agarrei, foi assim que eu comecei. E vocês vieram ministrar a palestra Pretos na Publicidade. Vocês podem contar um pouquinho para a gente do que vocês trouxeram de conteúdo? Vamos lá. Acho que é bem notório em que, entre vários outros espaços de profissionais, a publicidade é mais um deles em que há uma quantidade muito pequena, quase inexistente, de pessoas pretas. E por ocuparmos espaços de destaque já em agências, a gente não só percebeu uma série de coisas de como o sistema funciona, mas a gente também conseguiu influenciá-lo e a gente também consegue mostrar um pouco para as pessoas que estão estudando como é que funcionam as coisas. Talvez a gente seja aí uma geração pioneira nesse sentido, e eu acho que por conta disso a gente consegue dividir um pouco da experiência e fazer com que o processo das pessoas que estejam chegando agora seja não só um pouco menos traumático, mas que também seja mais próspero. Bem no sentido do que eu falou, assim, né? É muito interessante pensar o que é um caminho, né? A gente tem sei lá, o que é um caminho? A gente está acostumado a ver ruas e lugares por onde a gente está acostumado a andar, mas um caminho é nada mais do que um lugar, sei lá, um lugar cheio de mato, cheio de árvores, em que alguém olhou e achou que por ali dava para passar
e de tanto que as pessoas começaram a passar por aquele mesmo lugar, se formou no chão e nos arredores algum lugar onde as pessoas reconhecem como um lugar de onde se passa e passam com tranquilidade. A importância de ter pessoas negras na publicidade hoje é a criação desse caminho, né? É traçar uma trajetória por onde outros possam entrar depois e por onde outros possam vir depois. Então, sendo um ambiente, claro, majoritariamente branco e um ambiente de poder, né? É muito importante que esse caminho seja trilhado, seja traçado para que as pessoas consigam vir. Eu mesmo estou passando por um caminho que já passaram antes de mim. O programa por o qual eu entrei na minha empresa é um programa de pessoas negras que já trabalhavam lá e que já começaram a desbravar essa passagem. Então, é muito importante estar aí para isso, para que as pessoas, por identificação, saibam por onde andar, assim, consigam entrar. E complementando o que o Pedro falou e até trazendo também outro ponto, primeiro que assim é muito importante, muito legal ver uma situação como essa acontecendo, ter 3 profissionais negros distintos por uma grande coincidência ou não, a gente já se conhecia, mas poder fazer isso que a gente está fazendo, de falar para outros profissionais negros, poder trazer a vivência que a gente tem, as coisas que a gente passou, os caminhos que a gente viveu, cada um, assim, é muito importante, porque são histórias que a gente não ouve. A gente ouve grandes publicitários brancos ou grandes caras que fizeram diversas coisas na publicidade, mas quando entra no específico, por exemplo, a história de uma mulher dentro da publicidade, a gente não ouve com frequência, a história de um negro na publicidade não ouve com muita frequência. E eu acho que justamente quebrar essa hegemonia que acontece durante muito tempo, é extremamente importante para o meio que a gente vive, para o momento que a gente vive. Porque se eu me motivei através das coisas que eu me motivei e cheguei aonde eu queria chegar, em termos de primeiro patamar ali da vida, é que outras pessoas possam ver isso também, se sentir motivadas a buscar o delas dentro de alguma forma, do que elas estão fazendo ou deixam de fazer. Eu acho que isso é importante que a gente sempre traga para esses contextos o que acontece, como as pessoas vivem e como chegam onde chegam, porque isso motiva de uma certa forma e é responsável pela mudança que vai acontecendo na comunicação e em todos os contextos que a gente vive. Eu acredito que o aluno negro que é da Universidade Anhembi Morumbi, que cursa publicidade, tenha visto a palestra de você, além de se sentir representado, ele se sente incentivado, né? É muito importante. É como se fosse... Porque, assim, a gente vive num meio hostil em termos de sociedade. As diferenças nem sempre são compreendidas entre as pessoas. E o respeito à diversidade, ele tem sido atacado constantemente. A gente vê por aí, desde assédio no ônibus, a renascimento do nazismo de uma forma tão icônica e forte no momento que a gente vive. Então, você ter um ponto positivo dentro da diversidade da qual você faz parte é muito importante. E, né, te motiva a deixar o curso correr porque tem futuro, tem como chegar onde você quer chegar. E é notório que atualmente dá para perceber que algumas marcas estão buscando se posicionar a assuntos referentes à diversidade sexual, ao empoderamento feminino. O que vocês acreditam que estejam motivando a marca a fazer isso? Vocês acham que caiu a ficha de que eles realmente devem abordar isso ou tem umas segundas intenções? Na minha opinião, na maioria das vezes é por interesse comercial, para talvez tentar sensibilizar parte da população e com isso explorar novos setores, né? Porque eu costumo bater muito nisso, que não adianta você querer se mostrar desconstruído na tua comunicação, sendo que dentro da tua estrutura você não o é. Para mim, eu acho que a gente só pode, de fato, conversar sobre diversidade, sobre empresas diversas, quando lá dentro eles têm um processo onde eles conseguem incluir essas pessoas, onde eles conseguem fazer com que essas pessoas tenham chance de se prosperar e que a presença dessas pessoas dentro das suas estruturas façam com que as suas estruturas naturalmente sejam diversas e que aquela propaganda, por um acaso, tenha pessoas negras e não por um direcionamento, um interesse comercial de se fazer legal, de se fazer desconstruído, de se fazer alinhado culturalmente. Eu acho que é bem importante, de fato importante ter essas pessoas na propaganda, porque ao longo dos anos a gente sempre viu um completo uma invisibilidade das pessoas pretas. E tê-las aparecendo é muito importante, mas é legal também deixar muito claro que é só uma intenção e o que de fato é uma ação real.
Eu acho que é um misto de tensões, na verdade. Por um lado, tem o interesse das marcas de, ao perceberem que o mercado brasileiro é tão negro, ou seja, 52% da população brasileira é negra, e que você precisa atingir essas pessoas, e que para atingir elas você precisa, como é uma lei grande da publicidade, você precisa que as pessoas se sintam representadas nos personagens e nos atores dos filmes, etc. Se por um lado você tem isso, por outro lado você também tem uma pressão das pessoas de fora da publicidade, ou seja, da população em geral, dos movimentos sociais, da internet, etc., por se sentirem representadas nas propagandas, por sentirem que há produtos feitos para elas e também em resposta a propagandas que são ofensivas ou que são, ou seja, eu acho que é um misto e além disso tem mais uma terceira parte, que são as pessoas que estão dentro das agências publicitárias, que são negras ou que são de outros grupos de minorias e que querem ver no trabalho que estão executando uma representatividade de si própria ou algo do que vivenciam e do que querem construir. Então, acho que é um misto desses três. Claro que fortemente uma tentativa do mercado de atingir essas pessoas, porque é por isso que as pessoas põem dinheiro no que fazem, mas eu acho que a viabilidade, a possibilidade de que isso aconteça hoje, para mim, é fruto de um misto dessas três tensões aí. Eu vou um pouco do ponto de vista, né, com que eu trabalho diretamente, eu vou do ponto de vista que chegou, assim, não é que chegou uma consciência, é que agora ela começou a ser vista de uma forma muito mais explorada, melhor, assim. São pessoas fazendo para pessoas, por pessoas. Independente de como essas relações funcionam diretamente, você passa a entender que as pessoas que, desde o processo inicial ao processo final, vão ter pessoas passando por cada uma dessas etapas. Nenhuma dessas pessoas são iguais. Nenhuma dessas pessoas tem histórias, essas histórias podem ser parecidas, contextos podem ser parecidos, a cor da pele pode ser parecida, a identidade de gênero e orientação sexual podem ser parecidas, mas nada disso torna essas pessoas iguais. E quando isso começa a ser a consciência do coletivo, onde todo mundo entende que cada um tem sua diversidade, na hora de transmitir isso na comunicação acaba sendo meio que natural. Porque através disso você consegue imprimir isso dentro do seu trabalho, porque é o que você vive. É muito fácil você imprimir o que você vive dentro da sua realidade. É claro que existem diversas marcas aí que acabam pecando pelo excesso, ou pecando pela falta, ou pecando em diversas outras execuções. Eu acho que é justamente isso, da falta de pessoas diversas dentro desses processos como um todo. Então, quando esse levante de marcas acontece trazendo essa realidade diferente, vem muito disso, de você ter pessoas diversas trabalhando nas diversas posições, como aqui. Como em qualquer outro lugar, você vai ter diversas pessoas participando de diversos cargos e diversas posições que vão trazer essa visão que vai impactar no todo, sabe? E para encerrar, vocês possuem alguma dica para quem está iniciando a sua carreira e quer, de fato, trabalhar nessa área publicitária? Não acredito na síndrome do impostor, é uma das coisas mais fáceis de acontecer. Quando você está se dedicando a alguma coisa, o autossabotador sempre funciona muito fácil. Tenha referências, e referências não só as suas, muito bem lapidadas, e tenha sede pelo conhecimento, mas também procure entender as referências dos outros, entender o universo dos outros. Através disso, você traduz muita coisa para o seu dia a dia, isso reflete no seu trabalho, principalmente, e respeite a ética, a sua própria ética, não a ética dos outros, mas respeite essa sua ética, da forma como você faz as coisas, de como você entende as coisas, respeite isso e mantenha isso sempre vivo na sua cabeça. Porque com a loucura dos dias e como a gente vive, é muito fácil a gente acabar se perdendo no que a gente está fazendo, justamente por não seguir a nossa própria voz. Um pouco dentro do que o Caco falou, assim, acho que é muito importante que você, que você tenha coragem para tentar as coisas e para estar nos lugares que você não tem certeza se são os seus lugares, etc., porque eles são seus lugares a partir do momento que você os constrói assim. Então, que você tenha coragem para tentar, para colocar a cara, para fazer as coisas, etc. Ou seja, que você pegue todas as oportunidades que você tiver para ter, que você conheça cada vez mais pessoas, porque no mundo da comunicação, como em muitas coisas no Brasil, a gente precisa sempre ter uma boa rede de contatos para que a gente consiga chegar onde a gente quer. E que você, uma frase meio Rei Leão, mas que você se lembre de quem você é. Assim, que você
não importa onde você esteja, apesar de você ter que se transformar para funcionar em cada ambiente social que você esteja, que você não se esqueça de onde você veio, do que te constitui como pessoa, porque inclusive muitas vezes é por esse motivo que você está onde você está, para que você possa ter uma visão diferente ou um craft diferente do que as demais pessoas que estão ali, que têm uma vivência completamente diferente da sua. Então acho que, para mim, se tem uma coisa que eu preciso dizer é isso. É manter a tua rede sempre muito aberta, entender que a partir dessa rede aberta que você vai fazer várias conexões e vai fazer com que oportunidades apareçam, que você acredite o quão especial você é, que você tem uma história única, que você tem uma característica única, que você tem uma série de coisas que fazem com que a sua entrega seja única, e a sua entrega pode ser muito boa e que seja a entrega que o mercado deseja. E que uma vez você inserido, você, como bem mencionou o Pedro, lembre-se quem você é, lembre-se do que você precisa fazer, dos objetivos que você precisa atingir e que você pode ajudar outras pessoas a chegar onde você chegou. É isso. Muito obrigada, gente. Foi uma honra. Obrigado a vocês.